último mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tiago diz que a língua é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas. Tiago diz isso, e é verdade. A língua, apesar de ser um pequeno membro, ela pode incendiar um grande bosque. Se nós não controlarmos a nossa língua, pela nossa língua nós podemos ser destruídos. A língua pode ser usada tanto por Deus quanto pelo diabo. Então, que Deus possa usar a tua língua, que Deus possa usar a tua boca, amém? Um dos pecados que Paulo mais cita no Novo Testamento é a maledicência. E sabe o que é maledicência? É aquela palavra imunda que muitas vezes vem nos nossos lábios, aonde nós ficamos vendo defeito em tudo, aonde nós ficamos falando mal de tudo, a gente não consegue ver coisas boas em nada. Isso é maledicência. A maledicência é aquele que sempre tem alguma coisa para falar mal de alguém. A maledicência é, a pessoa ela está tão acostumada. Lembra que eu falei domingo sobre que nós somos o ser mais adaptável que existe? Nós nos adaptamos aos ambientes, nós nos adaptamos a culturas, nós nos adaptamos a cheiro, nós nos adaptamos a um monte de coisa. E uma das coisas também que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se adaptar é com falar mal dos outros. Às vezes a gente não consegue conversar com uma pessoa saudavelmente, não consegue conversar. O que eu falo que é conversar saudavelmente? Fala de coisas boas, fala de coisas que edificam, fala das coisas, dos sonhos. Mas quando a pessoa está tomada pela maledicência, ela se reúne, metade do assunto dela é coisa boa, e ela termina falando coisas ruins, ela termina falando mal de alguém, ela termina falando mal do marido, ela termina falando mal do próprio filho, ela termina falando mal do irmão da igreja, ela termina falando mal do pastor, ela termina falando mal do aniversário da igreja. Que mal tem no aniversário da igreja, meus irmãos? Não é verdade? Só tem como a igreja, o aniversário da igreja é motivo de alegria. A Geni vai fazer um bolo de 4 metros para domingo. Aí tem gente que, se for maledicente, vai falar: mas vai fazer um bolo de 4 metros, mas aí depois vai ficar falando que fez. Bom, que fale que fez, porque ela fez mesmo, vai fazer mesmo. Não é verdade? Não é mentira? Mas não, deixa a mulher fazer o bolo dela, coma o bolo. Ou é capaz da pessoa, do maledicente, comer o bolo, mas não assumir que está gostoso, só para dizer: não estava tão bom assim não, pastor, porque não foi eu que fiz. Se fosse eu que fizesse, ia estar bom. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa língua, ela traz vida e também traz morte. Faz um propósito com Deus, de você não usar a sua boca para falar mal de ninguém, porque quando você fala mal de alguém, todas as vezes que a gente aponta um dedo para alguém, tem 4 virado para nós, então eu fiz quase que eu entrei nessa onda aí também, viu? Não vou falar aqui que o pastor é perfeito, que não é não, tem defeitos. Por quê? Porque eu brigava, olha, eu era da igreja na época, e se alguém falasse mal do meu líder, eu brigava por ele. Hoje em dia eu estou vendo aqui, tem gente que ouve, quando Pedro fala de Paulo, você sabe mais de Pedro do que de Paulo. Quando Pedro fala de Paulo, você sabe mais de Pedro do que de Paulo. Então, antigamente eu brigava pelo meu líder. Você quer falar mal uma vez? Um pastor veio e falou: porque o seu líder é isso, porque o seu líder, meu pastor, né? Meu pastor, o outro pastor falando do meu pastor, eu não era pastor. Porque o seu líder, não sei o quê, né? É isso, porque ele é desse jeito, porque ele não sei o quê. Eu cheguei e falei assim: você quer ser meu amigo? Parei a conversa, não, você quer ser meu amigo? A pessoa não podia me ver que vinha: e aí, o seu líder? Conversa comigo, você não tem outro assunto para conversar não? Ficar falando mal dos outros, fala para ele, vai lá, fala para ele, na cara dele. Aí, eu cheguei e falei assim: você quer ser meu amigo? Aí ele olhou assim, com o olho arregalado. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, você nunca mais vai falar mal do meu pastor. Não, porque o senhor está ouvindo o que eu estou falando? O senhor nunca mais vai falar mal do meu pastor, porque o dia que o senhor falar mal do meu pastor, para mim, nós vamos brigar. Eu e você, nós vamos brigar. Porque às vezes a gente fica olhando para as pessoas, porque o fulano de tal fez isso,
foi para os Estados Unidos, não declarou dinheiro, não sei o quê, nossa, ele é... Tá bom, ele não declarou dinheiro, fazia isso todo ano, mas tá errado, ele não declarou, deveria ter declarado, estava levando dinheiro que era dele, só não declarou. Mas como a polícia já estava atrás, a Globo já estava atrás, porque odiava, então já preparou toda essa arapuca. Tinha um chileno atrás dele e que também não declarou, mas só que não pegaram o chileno, pegaram ele. Por quê? Porque exatamente o inimigo queria envergonhar ele. Entendeu? Aí tudo bem, pastor, mas não está errado? Tá, mas quem sou eu para julgar? Você conhece a palavra de Mateus 7? Abra sua Bíblia, Mateus 7, para você nunca esquecer mais. Pode ser ver o erro que for. Olha só, Mateus capítulo 7, olha o que diz. Esse pastor, acho que não lia muito esse texto aqui, que gostava de julgar muito. Então, Mateus capítulo 7, versículo 1. Só leia isso, leia para quem está do seu lado. Se não tiver ninguém, lê para você mesmo. Não julgueis, para que não sejais julgados. Acabou. Ah, mas e se ele tiver errado? Não está escrito isso? Se tiver errado, se tiver certo? Não está escrito, não julgueis, para que não sejam julgados. Ah, ele errou, não sei o quê, mas você viu, aí depois Deus pesou a mão. É ele com Deus. E aí depois que isso daí eu defendia com unhas e dentes, e falei, vou partir para a briga, se falar mal, vou partir para a briga. Aí depois parou de falar. Ia falar, aí tipo, é verdade, não posso falar, aí não falava. Por quê? Porque eu permito, o meu ouvido só entra o que eu permito. Não, ai pastor, é que me falar. Existem dois demônios, um chama me falar, outro chama me contar e o terceiro chama me disseram. Mas esses demônios só agem para quem tem ouvido para eles. Porque quando você fala assim, você viu o fulano? Irmão, é fofoca? Não quero ouvir. Meu ouvido não é pinico. Não é pinico para me ficar ouvindo o que você tem. Fala coisa boa, você quer me falar coisa boa? Eu vou ouvir. Ah não, mas só estou comentando, mas o comentário também pode ser uma fofoca. Irmão, a gente fica parado em pouca coisa. O câncer da igreja é a fofoca. Por isso que tem muita gente que não fica na igreja. Porque a gente fica, você viu? Viu? Misericórdia, para com isso. Tem alguma coisa contra alguém, chama a pessoa e conversa. Ó, fulano, você fez isso, eu não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. Agora não fica falando, fulano fez isso para mim, você fica uma amargura dentro de você. Pastor, mas se eu falar eu vou brigar. Então você não se converteu. Porque se a gente não conseguir, como cidadãos, ter maturidade, ter domínio próprio, para chegar numa pessoa e resolver uma questão sem perder a postura, então quer dizer que a gente está fazendo o que na igreja? Se a gente ainda tem medo de fazer barraco, quando eu falo que, tipo, que eu falei, nós vamos brigar, não é que nós vamos sair na mão, nós vamos brigar, porque assim, eu não vou ouvir o que você vai falar, eu vou perder sua amizade, mas eu falei na cara, eu não falei por trás, não vou mais conversar, não vou mais querer sua amizade, por quê? Porque você fica falando mal de quem eu amo, porque se você ama uma pessoa, você vai deixar falar mal dela? Se é uma pessoa, aí vem um outro falar mal dela, você fala, mas não é verdade mesmo? É verdade, hein? A pessoa lá é uma fedida, não toma banho mesmo, ai, eu vou falar. Pô, então você não ama de verdade, porque a gente ama uma pessoa, a gente não quer que fale mal de quem a gente ama, entendeu? Então existem comentários que são comentários maldosos. Então o apóstolo Paulo fala dessa maledicência que nós temos que vencer, e na igreja isso daqui é uma coisa comum de acontecer, não aqui, essa igreja aqui não acontece, é nas outras que acontece, mas eu estou falando aqui também para a gente tomar cuidado, para que não aconteça. Se por acaso vier à vontade, você fala, não, o pastor falou, não julgueis, para que não sejais julgados. Eu profetizo, a sua boca vai ser instrumento de bênção e de vida. Você sempre vai ver o lado bom das coisas. Jesus falou, se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. E ó, quão grandes trevas serão. Então toma cuidado, porque a lâmpada do corpo são os olhos. A gente fala aquilo que a gente vê. Por isso que fala, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Então, às vezes, a gente fica muito bisbilhotando a vida dos outros, e fica atento a tudo que está acontecendo, e a gente não tem que ficar atento a tudo que está acontecendo, a gente tem que estar atento no que a gente está fazendo, no que a gente está trabalhando, tem que estar atento em tudo. A gente está na igreja, fazendo algum trabalho, a gente está atento no trabalho e está atento na palavra, amém. Mas se a gente não tem nada a ver com a gente vai ficar atento para quê? Olha, eu vou te falar, eu não gosto que me bisbilhota.
Eu não gosto que me bisbilhota, nem sei se é essa a palavra certa, mas não gosto. Pô, caramba, quer saber da minha vida? Nem a Fran gosta que me bisbilhota. A Fran nem me pergunta onde eu vou. Porque o normal é, onde você vai, que hora você vai voltar, que não sei o quê. A Fran nem pergunta. Por quê? Porque eu já tive uma namorada ciumenta, e ela perguntava, e se eu não respondia, ela batia. Ela batia, já tomei cada murro na cara dela. Estou te falando. Tenho trauma de bisbilhoteira. Porque ela tinha mania de ciúmes. O ciúme é uma maldição, né? Porque a Bíblia fala que o ciúme é duro como uma sepultura, né? E a gente ia no parque, passear no parque, aí tinha assim, umas moças andando de patins. Poxa vida, você está no parque, você vai ver o quê? Patins, skate, bicicleta, você vai ver de tudo. E aí, o que acontecia? Acontecia que ela falava assim, você está olhando para as meninas de patins? Eu falava, não estou. Na hora que eu falava, não estou, já tomava. Pum! Nem sabia porque estava apanhando. Eu falei, aí a última, eu falei assim, ó, segunda vez que você me bateu. A terceira não inteira. Você me bater a terceira vez, aí o negócio vai ficar feio. Aí, bom, terminei o namoro, porque imagina namoro assim, um batendo no outro. Então eu peguei trauma desse negócio, onde você vai, que hora você chega. Deixa eu ver seu telefone. Não tem nada no meu telefone não. Né? Pus até, meu telefone não tem senha, mas é a impressão digital. Você põe assim, pum, libera. A Fran também é de boa. Sabe por que eu aprendi assim, irmãos? Não adianta a gente querer controlar os outros. O que tem que acontecer, irmão, acontece. Não adianta querer ver telefone, não adianta querer ficar, onde você estava, que hora você chega. Isso daí, você pressiona mais a pessoa. Quanto mais se segura, mais a pessoa quer a distância. Lembra que eu falei domingo? Não fica atrás da borboleta. Seja o jardim que a borboleta vem. Mas a gente às vezes quer ficar caçando borboleta, ficar caçando vida dos outros. Eu morei em Guarulhos, morei no Secap. E eu lembro que eu morei com a minha tia um tempo, a tia Sônia. Está viva até hoje. E minha tia tinha uma briga, ela brigava com as vizinhas. Não gostava da vizinha, não gostava da outra vizinha, não sei o quê, porque a vizinha tal, porque aquela loira, vou arrancar os cabelos dela. Blá, blá, blá. Aí eu ficava só vendo. E era assim, uma olhando a vida da outra. Aí eu lembro que a de cima, que ela não gostava, um dia foi falar com a outra vizinha da frente, falou assim. E a minha tia, nesse dia ela não sabia, minha tia estava atrás da porta ouvindo, que as duas estavam comentando. Aí uma foi falar para ela, você viu, menina? A Sônia, nem sei se ela estiver assistindo, que faz tempo, não foi agora. Mas a Sônia, ela acorda tarde, você viu, menina? Ela acorda quase 10 horas da manhã. Como que pode? Imagina, como vai fazer almoço para os meninos? Não limpa a casa. Minha tia atrás da porta, ela abriu a porta. Estão falando de mim, né? Pensa que eu não estou ouvindo. Quem falou para vocês que eu acordo 9h30? 9h30 eu abro as cortinas. E se acordasse, irmãos? E se acordasse? Quem tem a ver com a vida dela? Que ela acordou 9h30, que ela acordou 10 horas. Eu vi o apóstolo agora, o apóstolo está fazendo academia. Aí era 2 horas da tarde, ele estava na academia. Aí ele colocou lá, ele e o neto dele na academia, né? O apóstolo já tem 70 anos de idade, né? Está dando exemplo e fazendo exercício físico. O pessoal não vê isso. Sabe que teve uma pessoa que comentou lá? A pessoa comentou assim, espero que tenha horário para trabalhar, porque essa hora fazendo academia representa que está fazendo com o dinheiro de quem? Mano. E eu não tenho nada a ver com a história e estava lá, olhando. Aí deu uma raiva. Aí eu pensei assim, essa pessoa, além dela ser uma pessoa sem noção, de ficar se metendo na vida dos outros, né? Apesar de que quem está na rede social e postou, você tem que estar preparado para tudo, né? Você tem que estar preparado para olhos bons e olhos ruins. Mas o apóstolo colocou, ele já passou por pior. Mas assim, o que passa pela cabeça de uma pessoa que vive no século que a gente está vivendo, em 2022, que não entendeu ainda que não existe horário para ir na academia? Antigamente, sim, todo mundo trabalhava em empresa das 9 às 6, 1 hora de almoço, aí só podia sair, bater o cartão. Hoje em dia, não tem essa, tem gente que trabalha de madrugada, tem gente que trabalha autônomo, tem gente que trabalha um monte de coisa.
Que nem o Baal, por exemplo, de semana, tem dia de semana que o Baal está lá correndo, vai para o Guarujá, dá um mergulho, tá. Quem olha fala, ei Baal, você não quer trabalhar. Mas chega no sábado, está trabalhando, domingo está trabalhando, às vezes tem feriado, está trabalhando, por quê? Cada um trabalha em um ramo diferente. E aí você tem certas flexibilidades que outros não têm. Agora a pessoa, ela realmente falar uma coisa dessa, é só porque não tem o que falar. Então se eu não tenho o que falar, o que eu tenho que fazer? Ficar quieto, guardar minha boca para não falar besteira, é ou não é verdade? Por quê? Irmãos, toda murmuração e blasfêmia não vem de Deus. Fala assim, espírito de murmuração. Está amarrado. Está amarrado. Ao invés de você ficar, pastor, ora para minha casa, ora pela sua língua. Repreende o espírito de murmuração da tua vida. Porque se a cadeira é preta, é preta. O dom da reclamação. Se a cadeira é vermelha, não, a vermelha é do diabo. Se tem bateria na igreja, porque é do diabo. Se o louvor está completo, é porque é muito barulho. Se só tem uma pessoa, é porque essa igreja realmente o louvor não cresce. Se o pastor está social, é porque realmente ele é retrógrado, ele é uma pessoa que não se atualizou. E se ele está mais de esporte, ele não passa muita seriedade. Se a gente canta worship, é porque a gente atualiza, a gente é muita Nutella, crente Nutella. Se a gente canta hino da harpa, a gente é uma igreja que ficou para trás. Você entende que nunca vai estar bom para algumas pessoas? A gente sempre vai enxergar o lado ruim. A gente tem que enxergar as coisas boas. A gente tem que enxergar aquilo que Deus quer nos ensinar. Muitas vezes a mente de Deus é muito diferente, quase todas as vezes, a mente de Deus é diferente da mente do homem. E muitas vezes a gente não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque as coisas do Espírito Santo de Deus é assim, são novidades. As coisas do Espírito Santo de Deus são mudanças. As coisas do Espírito Santo de Deus, ele fala, o Senhor Jesus falou, não se coloca vinho novo em odres velhos. Ou seja, se o vinho novo, ele é para colocar em odres novos, para que eu vou querer ser o odre velho? Então, que Deus me faça um odre novo. E toda murmuração saia da minha boca. Eu vou parar de reclamar dos meus filhos, eu vou parar de reclamar da minha mulher, eu vou parar de reclamar do meu trabalho. Agora, você vê, né, eu estou fugindo das bisbilhoteiras. Aí eu arrumei uma cliente agora, que ela todo dia, 8 horas da manhã quer me ligar. 8 horas, ela quer me ligar. Por quê? Porque ela entra 8 horas, eu entro 9, irmãos. Já entrei muitas vezes 8, agora estou entrando 9, estou morando do lado da empresa. Aí 8, eu estou tomando banho. E ela manda mensagem, hoje eu desliguei o celular. Se ela estiver assistindo, me perdoa. Mas ela não está não. Aí eu desliguei o celular. Aí depois eu liguei o celular, ela falou assim, eu mandei e-mail, mandei mensagem, eu falei, não, calma, eu vou te responder, né? Não é assim também, calma, as coisas não são assim, imediatas, não vai mudar. A informação que eu tenho é essa, não vai mudar, 1 minuto não vai mudar. Então, aí a Fran falou, nossa, né, 8 horas, mas eu não reclamei. Na verdade, falei, graças a Deus que ela está me chamando, porque representa que tem serviço, né? Porque às vezes a pessoa fala, Deus, manda demanda, aí vem a demanda, oh Deus, não estou aguentando, estou ficando louco, Senhor. Teve uma irmã que foi assim uma vez, a gente fazia um culto lá na Iara, de quarta-feira, a minha tia e eu. Minha tia começou, depois eu fui junto com ela. Aí ela falou assim, a Iara, ela tinha uma loja de roupa, uniformes, e ela não estava prosperando, né? Aí ela começou a dar o dízimo, na época. E um dia, a minha tia falou assim, pastor, eu cheguei na porta, minha tia não sabia cochichar, né? Tia Laura não sabia cochichar. Ela ia cochichar, ela falava alto. Então ela estava preocupada. Aí quando eu cheguei na porta lá da Iara, no Cambuci, aí ela falou assim, olha o pastor aí, no meio do, olha o pastor aí. E eu na porta, né? E o louvor acontecendo. Aí eu entrei, aí ela falou assim, senta aqui, deixa eu te falar. Aí eu sentei do lado dela, ela falou assim, dá um jeito dessa mulher, porque ela está dando dízimo, mas ela não está prosperando, e ela quer parar de dar o dízimo, e ela está pondo a culpa em mim, o que eu vou fazer? Eu falei, peraí, no final do culto a gente resolve.
Aí ela, tá bom, então ó, resolve lá, porque eu não sei o que falar para ela não. Porque a mulher queria dizer o seguinte, pô, eu estou dando dízimo, eu quero ver resultado, né? Pô, não está tendo resultado, então eu não vou dar o dízimo, tipo, pressionando ela. Falei, deixa comigo, isso é um serviço para o pastor Éder. Aí terminou o culto, irmãos, a tia Laura falou, tia Laura punhando umas bombas, fala com o pastor Éder lá, que ele vai te explicar certinho. Aí eu sentei no escritório dela, não estava nem jogando em casa, hein? Se fosse no meu, o negócio, mas no dela, aí entrei, ela toda pomposa, sentou na cadeira, nem vou sentar aqui, né? Porque ela sentou, empresária, né? Óculos, sentou. Então, pastor, eu estou dando dízimo, sua tia falou que eu ia dar o dízimo e que eu ia prosperar, mas não estou prosperando, as vendas estão indo para pior. Eu falei para ela assim, irmã, deixa eu te explicar uma coisa, eu não sei como te ensinaram, mas o dízimo, em primeiro lugar, que a gente não dá, a gente devolve. A gente devolve o dízimo, a gente não dá o dízimo. A gente não está fazendo um favor para Deus, Deus deu primeiro para nós, a gente só devolve. Primeiro. Segundo ponto, que eu vou te perguntar, deixa eu só saber, para poder te orientar. Ela falou, claro, pastor. Eu falei, quanto você está dando de dízimo? Desculpa te perguntar, mas quanto você tira mais ou menos aqui nessa loja? Mais ou menos um mês ruim, uns 30 mil, 40 mil. Eu falei, e quanto você dá de dízimo? Ela falou, eu estou dando R$100 por semana. Eu falei, quê? Eu estou dando R$100 por semana. E quanto você tira? No líquido ou no bruto? Não, eu tiro assim, quando o mês ruim, 40 mil no bruto, mas sobra uns 20 mil para mim. E quanto você está dando por semana? R$100. Eu falei, quanto dá por mês? R$400. Quanto que é o dízimo de 20 mil? Quanto é o dízimo de 20 mil, irmãos? E quanto ela estava dando? E ainda queria ser abençoada. E reclamar com a pastora, ainda falar para a pastora que a pastora falou e não estava acontecendo. Falei, então, olha, primeiro, o dízimo a gente não dá, a gente devolve. Segundo, se a senhora quer viver alguma bênção, só tem que dar o dízimo certo. Mas eu pensei que R$100 que eu dava por semana era o dízimo. Eu falei, não, isso é oferta. Oferta é quanto você propôs no coração. Mas dízimo é 10%, até no dicionário Aurélio. A 10ª parte. Aí ela falou, então tá bom, eu vou dar o dízimo. Acho que eu vou dar o dízimo. Sabe o que aconteceu? Aí ela começou a dar o dízimo. Começou mesmo, dar o dízimo. A pastora falou, eu saí, a pastora estava assim, né, olhando, e aí? Será que deu, né? Ela é engraçada, né, irmãos? Aí eu falei assim, já deu tudo certo, expliquei o correto para ela e tudo mais. Aí ela pegou e falou, então tá bom, viu? É isso mesmo. O que ele falou, tá falado. Aí, irmãos, ela começou a dar o dízimo. Sabe o que aconteceu? Passou 2 meses, eu estou chegando no culto, na quarta-feira, lá no Cambuci. Aí a pastora de novo. Eu falei, mas por que está acontecendo? De novo? Aí, senta aqui. Então, não sei o que eu faço. Agora ela falou que está muito trabalho, ela não está aguentando. Irmãos, eu nem conversei. Eu falei, nem vou conversar com essa mulher, não. Pelo amor de Deus, se não tem, está reclamando que vai parar de dar, porque não tem. Se tem, é porque tem muito. Sabe? Aí eu falei para ela, se vê o que você quer agora. Pastor, mas eu não pedi muito assim. Agora eu fechei umas 4 escolas de uma vez para fazer o uniforme, não estou aguentando a demanda. Os bolivianos não querem trabalhar. Que o boliviano é da costura, né? Os bolivianos não querem trabalhar, tem atestado médico. Eu falei, eu não sou coach, eu sou pastor. Agora, eu estou falando que Deus vai te prosperar, e prosperou. Agora você que administra a sua empresa, minha filha, vai fazer um curso, vai contratar as pessoas certas, vai fazer a direção de Deus. Agora, poxa, quer colocar tudo nas costas do pastor? Não, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Então, irmãos, vamos quebrar o espírito de murmuração da nossa vida e vamos começar a agradecer pelo que Deus nos dá. Se está ruim, agradece e fala, Deus, olha, eu te agradeço pelo pouco, mas me coloca no muito, Senhor, eu vou te honrar no muito. E não tem essa assim, Deus, quando o Senhor me pôr no muito, aí eu vou te honrar. Não, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, no muito não vai ser. Então, tira a murmuração da sua vida, tira toda a blasfêmia na sua vida. Sabe qual o pecado que não tem perdão? O único pecado que não tem perdão, que eu falei ontem na escola bíblica, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se você falar mal do pastor, tem perdão. Se você falar mal do apóstolo, tem perdão. Se você falar mal do irmão, tem perdão. Não é para falar, tá? Mas se falar, tem perdão. Pede perdão, se arrepende, Deus perdoa. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não tem salvação para essa pessoa.
E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você falar que algo que o Espírito Santo está fazendo não é o Espírito Santo, é o diabo. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Aquele pastor ali é do diabo. Às vezes o Espírito Santo vai se ofender pelo que você falou. Pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, por isso, não fale nada. Deixa Deus tratar com aqueles homens que Ele levantou. Não julgue, guarda a sua boca. Seja um cristão centrado. Seja um cristão que tenha a sua palavra temperada com sal. E eu profetizo, sua palavra vai ser temperada com sal. A Bíblia fala em Provérbios que, quão grande bênção é a palavra falada na hora certa. Não adianta querer pedir aumento para o chefe, no dia que ele tem a folha de pagamento. Não adianta querer pedir aumento para o chefe, o dia que ele chegou e está morto de fome, de manhã, de mau humor. A palavra certa, a palavra na hora certa, ela se encaixa como uma flecha no alvo. E eu profetizo que Deus vai te dar esse time para você falar, para você ter estratégia. Irmão, às vezes eu vou te falar, por falar muito a gente perde muitas coisas, né? Às vezes eu entrei numa loja esses dias aí, entrei na loja, cara, o cara chegou para mim, parecia que estava jogando futebol, parecia que ele estava me marcando. Eu ia para cá, ele vinha para cá, eu vinha para cá, eu dei um drible nele. Aí ele falou assim, não, mas eu falei, não, eu quero uma camiseta. Mas eu vou dar uma olhadinha, sabe aquele uma olhadinha que você fala para dispersar o vendedor? Mas ele, então, mas qual camiseta? Eu falei, calma, deixa eu dar uma olhada. Quer dizer, eu não fui mal educado, primeiro. Aí eu falei, posso dar uma olhada? Aí ele falou assim, não, mas então, você usa que tamanho? Aí eu falei, meu Deus, eu quero dar uma olhada, eu quero primeiro ver, depois eu vou falar. Mas sabe a pessoa afobada para vender? Não é assim que vende, não. A venda sim, você deixa livre, mas também você não deixa muito livre e tal, você vai jogando o jogo, entendeu? E aí o cara, mas você usa o quê? Eu falei assim, às vezes eu uso o M, às vezes eu uso o G. Aí ele falou, e agora, você está usando o quê? Aí eu falei, agora eu não sei, depende do modelo. Comecei a deixar ele doido. Aí ele falou assim, tá, mas o que você está procurando? Você está procurando uma camisa polo ou uma camisa básica, gola redonda? Eu falei, sabe o que eu não sei? Eu estou procurando ainda. Eu estou vendo que eu vou querer, não sei se eu vou querer social, que cor você quer? Eu falei assim, estou entre branco ou verde. Mas você pensa em levar mais verde ou mais branco? Eu falei assim, não sei, gosto tanto de verde quanto de branco. No final o cara ficou bravo comigo, mas ele me deixou bravo também, saiu os dois bravos, eu não comprei nada, e ele falou, que caroço, hein? Misericórdia. Por quê? Não sabe falar as coisas na hora certa, deixa a pessoa livre, a pessoa perguntou, você responde, fala, eu posso te ajudar, que óbvio que é a estratégia de venda, mas a gente tem que saber. Outra qualidade da palavra é se ensina ou não. A nossa palavra não pode ter curva, irmão. Não adianta dar uma de somebody love com Deus, viu? Ah, pastor, eu sou dizimista. Aí na primeira dificuldade, Deus, eu falei que ia ser mais. Não, se ensina ou não. Ah, eu fiz o voto de tanto. Ah, Deus, mas vou te dar metade. Pastor, eu estou junto na igreja, vou fazer o curso de integração, vou trabalhar na obra, pode me colocar em qualquer ministério. Aí passa 6 meses, não é isso que eu queria. Irmão, sua palavra está em curva, irmão. Palavra de homem não tem curva, não. Palavra de homem é, Deus, é isso. Eu vou trabalhar na tua obra, eu vou trabalhar na tua obra. Pode confiar, porque eu não vou voltar atrás. Irmão, estamos completando 7 anos de igreja. Quantas vezes eu já vi dificuldades para eu pegar e largar tudo? Só que eu estou aqui na responsabilidade e Deus está confiando naquilo que Ele colocou nas minhas mãos, então eu não vou decepcionar a Deus. Às vezes, muitas coisas nos entristecem, a gente poderia até voltar atrás, mas aí você pensa, não, Senhor, eu vou te honrar até o final, porque a palavra do servo de Deus é sim, sim e não, não. Passou disso é o quê? O diabo entra. Não, eu estou casado aqui, essa pessoa, mas agora acho que eu não amo mais. Você sabe que essa história de eu não amo mais é o que mais está trazendo divórcio hoje, né? 80% dos divórcios do Brasil hoje é eu não amo mais. Por quê? Porque as pessoas oscilam muito. O pensamento dobre, a vida dupla. A pessoa não sabe escolher nem a religião que quer. Uma hora está acendendo vela para o santo, outra hora está evangélico, outra hora falou que tem um centro ali, que o Espírito vai lá no centro, outra hora vê a mulher do guarda-chuvinha, vai lá debaixo do guarda-chuvinha, olha para ver se tem um crente vindo, dá uma lida na minha mão aí. Outra hora está no mercado, entra no corredor das bebidas e fica olhando para ver se não tem nenhum irmão da igreja também, porque pegar uma bebida aqui vai que ele vê.
parecendo eu lá no restaurante. Toda quarta-feira, bem quarta-feira que é dia de culto, né? Os caras colocam uma batidinha de morango ou de maracujá para abrir o apetite. E aí eu um dia olhei e falei, nossa, eu vou tomar um pouquinho para abrir o apetite, né? Um pouquinho. Rapaz, aí o cara da Paz e Vida que eu conheci lá, desde que eu entrei, o cara estava bem na hora do churrasco, ele estava cuidando do churrasco, eu ia ter que ir até ele. E ele nunca fica lá, mas na hora que eu fui pegar, quem estava lá com o zoião assim, ó. Eu olhei e falei, tá bom, não vou tomar não, senhor. Passei direto, peguei a feijoada e fui. Aí ele, a paz e Senhor, irmãos, como está a igreja lá? Eu falei, tá bem, o que é da sua conta, né? Ficar olhando os outros, até o que vai tomar. Agora de quarta-feira, quando eu chego lá, a primeira coisa, eu já olho no churrasco, já olho onde ele está, para ver se ele está na cozinha, onde ele está. Assim, eu queria tomar um pouquinho, não vai fazer mal nenhum, só para abrir o apetite. Aí ele foi mandado embora, e eu não podia nem dar glória a Deus, né? Porque o cara foi mandando embora. Aí quando eu pensei que ele não ia voltar mais, ele falou, fui recontratado. Eu falei, pensei que ia ficar sossegado aqui agora. Misericórdia. A palavra de Deus tem que ser se ensina ou não na nossa vida. Não adianta eu fazer as coisas escondido. Não adianta eu dar uma de crente e fazer coisa pior. Eu não tomo uma batidinha para abrir o apetite, mas depois faz coisa pior, escondido. Não pode. E aí, quando eu aprendo a usar minha boca, irmãos, Deus começa a me usar. E eu profetizo, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Você não precisa ficar falando glória a Deus para ninguém. Você não precisa ter jargão evangélico na tua boca, dialeto evangélico, está amarrado, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Tudo isso pode falar, se você estiver falando de coração, mas não como uma coisa que já virou qualquer outra palavra que você fala na tua, virou uma gíria evangélica. A gente tudo fica usando essas coisas. E às vezes as pessoas não sentem nada. Você está falando isso, as pessoas não sentem nada. Mas irmãos, eu já provei de às vezes você falar um bom dia e a pessoa fala, nossa, eu senti um negócio diferente. Por quê? Não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. A minha vida vai falar mais do que 1000 palavras, né, Alan? O Alan é um cara que não tem muitas palavras. Mas ontem na escola bíblica ele fala com umas coisas, né? Na escola bíblica que nem eu tinha percebido. Está estudando o menino, hein? Está estudando o menino. Não fala muito, mas tem se convertido, Deus tem feito obra na vida dele, tem atitude de cristão. Então é isso, irmãos, não é muito a gente falar, mas é com atitudes a gente mostrar o Deus que a gente serve. E nós vamos sair daqui para ser diferente em nome de Jesus. Se alguém olhar para nós, não vai dizer assim, nossa, eu quero ir na igreja com você, pô, porque a sua atitude é diferente, hein? A maioria dos crentes que eu conheço fala mal dos outros, julga, fala que não vai para o céu, fala que não vai ser salvo, e você não, você fala do amor de Deus, você fala do amor de Jesus, que Jesus que vai me salvar, que Ele morreu por mim. Porque às vezes a gente, tudo bem, estamos na igreja da eternidade, do Apocalipse, Jesus está voltando e tal, mas não adianta você chegar para uma pessoa lá na rua e falar assim, ó irmão, deixa eu te falar uma coisa, se converte, que senão você vai para o inferno, viu? A pessoa fala, olha que crente desgramado, que você acha que só ele, a pessoa que não tem entendimento, ela nem acredita no inferno. Ao invés de você ficar divulgando o diabo, divulga Deus. Não fica falando do inferno, fala do céu. Fala o que Jesus fez na cruz, fala do amor de Cristo. Porque quanto mais você fala do amor dele, mais ele cresce. E o diabo desaparece. Então eu não vou ficar falando do diabo, eu não vou ficar falando da casa do diabo, vou ficar falando de Deus e da casa de Deus. Para onde eu vou? O inferno eu não quero nem saber. Ele existe? Existe. O diabo existe? Existe. Mas Deus é muito maior. E quando eu falo de Deus, eu não preciso falar do diabo, porque quando eu falo de Deus e a revelação de Deus vem para a pessoa, aí a pessoa fala, é tudo que eu quero, e ela automaticamente sai das mãos do diabo, e é isso que vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé para terminar em nome de Jesus, vamos orar, para que Deus possa santificar a nossa boca, a nossa língua, em nome de Jesus, para que realmente a nossa boca seja uma boca de bênção, que a gente possa agradecer pelas pequenas coisas, se as coisas estão indo bem também, que a gente possa louvar, em nome de Jesus. Irmãos, eu profetizo, Deus vai selar a sua boca agora com um hino de louvor. Você vai ter motivos para louvar ao Senhor. A tua boca vai ser usada por louvor. Amém? Você não precisa ter o dom de louvar, você não precisa ter o dom, eu não sei cantar, pastor, mas quando você realmente conhece a Jesus, você quer louvar o nome dele. A sua boca vai louvar. Sua boca vai louvar. E a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores.
E eu profetizo em nome de Jesus, enquanto você louva, a presença de Deus vai te tocar.